Olá pessoal, aqui é o professor Vivas de Física do curso Acerte. Vamos falar um pouquinho como funciona um violão. Por que o violão é capaz de emitir tantas notas diferentes? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um som agudo e o que é um som grave. Um som agudo é um som de frequência muito alta. Então, por exemplo, o que é a frequência? A frequência é o número de vezes que uma onda vibra, que uma onda oscila para cima e para baixo. No caso do violão, é quantas vezes essa corda consegue oscilar em relação à sua posição de equilíbrio. Então, um som agudo é um som de frequência muito alta. Por exemplo, a voz feminina costuma ser de uma frequência mais alta. A voz masculina costuma ser de uma frequência mais baixa. Logo, a voz feminina é um pouco mais aguda e a voz masculina é um pouco mais grave, ou seja, tem frequência mais baixa. No nosso ouvido, no ouvido humano, a gente entende um som agudo como um som de frequência muito alta e um som grave como um som de frequência muito baixa. Para a gente entender o violão, a gente precisa conhecer essa equação, uma equação um pouquinho complicada, né? Assim, no primeiro momento, quando a gente olha, mas ela é muito simples de entender. Vamos lá. A frequência ela é definida por esse N é o número do harmônico que acontece na corda. Por enquanto a gente não vai ligar muito para ele não. Dividido por 2L. L é o comprimento da corda, então é muito importante. Quanto maior for o comprimento da corda, menor é a frequência. Vamos colocar aqui um violão. Perceba que as cordas do violão, elas têm o mesmo tamanho, né? O tamanho do corpo do violão. Então, como é que a gente faz uma alteração da frequência emitida, né, por um violão, se eles têm o mesmo tamanho de corda? Bom, é muito simples. Basta a gente colocar o nosso dedo ali no braço do violão, naqueles trastezinhos. Isso vai fazer com que o tamanho da corda ele oscile. E alterando o tamanho do comprimento da corda, a gente consegue alterar a frequência do violão. Quanto mais curto a corda do violão for, mais agudo vai ser o som. E quanto mais comprido for a corda do violão, mais grave. Exemplo, pegue um cavaquinho. Um cavaquinho, por exemplo, tem um som muito agudo, porque as cordas dele são pequenininhas. Já um contrabaixo, um violoncelo, que tem cordas muito grandes, vai apresentar um som muito mais grave. Bom, um segundo fator é o que está dentro dessa raiz. Aqui em cima a gente tem a força de tração e embaixo a densidade da corda. Vamos falar um pouquinho da densidade da corda, que está aqui, é inversamente proporcional à frequência. Você sabe que num violão, né, a gente pode ver aqui, as cordas têm espessuras diferentes. Inclusive, em alguns violões, elas são feitas de materiais diferentes. E algumas cordas podem ser feitas, por exemplo, utilizando cobre, outras utilizando alumínio, latão. Isso faz com que as cordas tenham massas diferentes, densidades diferentes. E essa alteração da densidade de uma corda altera também o som emitido por ela. Uma corda mais grossa vai emitir um som mais grave. Já uma corda mais fininha vai emitir um som mais agudo. Então, por exemplo, se você pegar as cordas de um violino, se você observar as cordas de um violino, elas são muito fininhas. Agora, se você pegar um baixo, né, de uma banda de rock, por exemplo, você vai ver que as cordas são muito grossas. Então, num violino, as cordas são finas, ele emite um som muito agudo, e num baixo, as cordas são grossas, ele emite um som bastante grave, tá certo? Um outro fator importantíssimo também para a gente avaliar a frequência emitida por um instrumento de corda, um violão, é a força de tração. Se você reparar aqui, a força de tração ela é ajustada por uma chavinha que você pode ir apertando ou soltando, né? Essa chavinha, você pode rodar, né, como se fosse uma borboletinha, você pode esticar a corda ou afrouxar a corda. Quanto mais você esticar a corda, se você reparar
a força de tração está na parte de cima da nossa equação, quanto mais você apertar a corda de um violão, mais agudo vai ser o som emitido por ele, né? E quanto mais frouxo você deixar, quanto menor for a força de tração, mais grave vai ser o som. Então olha que interessante, um instrumento em que todas as cordas têm o mesmo tamanho, tem um recurso da gente alterar artificialmente o seu comprimento, né, colocando o dedo em posições diferentes, e a gente também consegue, mudando ali a espessura e o material das cordas, a gente consegue ter uma quantidade muito grande de notas musicais, inclusive ajustando ali a força de tração. Bom, em resumo, é assim que o violão consegue emitir tantas frequências, tantas notas diferentes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!